Sensacional! Mais um vídeo em meu canal. Se inscreva, compartilhe, dê um like, aperte o sininho das notificações. Tio Robson na área. Vamos estudar? Hoje nós vamos falar de matrizes, tudo bem? O que é uma matriz? É uma tabela numérica simples, formada por linhas e colunas. Acabou. Como é que eu represento uma matriz? Os números que ficam dentro dela são os elementos da matriz. Coloca entre parênteses. Tudo bem? É assim que você faz, ok? Como é que eu represento também? Assim, ó. Matriz A, por uma letra maiúscula, e aqui você coloca M pequeno e N. Esse primeiro número é um número natural, representa as linhas, e esse segundo, as colunas, ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem a matriz. Por exemplo, aqui nessa matriz, matriz A, eu tenho uma, duas, três, quatro linhas. 4 por quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Matriz 4 por 4, ok? Nós temos uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Tudo bem? Bom, para que você possa entender melhor como que é composta a matriz, como é que eu identifico um elemento? Lembrando que aqui é 4 por 4, tá bom? Como é que eu identifico um elemento da matriz? O número 6, qual a posição dele? Observe que o número 6, ele é um elemento da terceira linha e terceira coluna, tá bom? Então eu digo o seguinte, o número 6, ele é o elemento A3, 3, terceira linha, terceira coluna. Quem é o A33? É o 6. Quem é esse elemento aqui? Ele está na terceira linha, quarta coluna. Ele é o A34. É o número 9. Então, cada elemento da matriz, uma matriz genérica, por exemplo, essa daqui, é representada assim, ó, A, I, J. Onde o I denota, ou seja, representa a linha, e o J representa a coluna, tá bom? Alguns tipos de matrizes. Matriz linha é aquela que só tem uma linha, tá aqui, ó. Essa matriz é do tipo 1 por 4. Por que, Robson? Ela tem uma linha, 4 colunas. Uma coluna, duas, 1 por 5. Perdão, 1 por 5. Uma coluna, 2, 3, 4, 5. É uma matriz do tipo 1 por 5. Matriz coluna é aquela que só tem uma coluna. Essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz de 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 por 1. Ou seja, matriz A do tipo 4 por 1. Pode ser matriz M. Lembre que tem que ser uma letra maiúscula, tá bom? Matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, o M é igual ao N, tá bom? Olha aqui uma matriz quadrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 linhas e 6 colunas. Para não ficar falando matriz do tipo 6 por 6, nós dizemos assim, ó, vou colocar matriz H. A matriz H aqui, de 6 por 6, ela é uma matriz de ordem 6. Nós dizemos matriz de ordem 6. Para ficar subentendido, quando eu falo ordem, que é uma matriz quadrada, e ela tem 6 linhas, 6 colunas. Se for uma matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Se for uma matriz de ordem 1, uma linha, uma coluna, ok? Aqui é uma matriz de ordem 1, matriz M, por exemplo. O número 6. Tá aqui, uma linha, uma coluna. Só isso. Posso colocar também entre colchetes, tá bom? A matriz, ou entre parênteses, ok? Então vamos lá. É uma matriz quadrada, os elementos que têm os índices iguais, ou seja, o I é igual a J, forma a diagonal principal. Então olha aqui, essa matriz é quadrada, é 2 por 2. Esses caras aqui, ó, esses elementos, eles estão na diagonal principal. Toda matriz quadrada tem diagonal principal. Olha essa daqui, ó. Essa é a diagonal principal, ó. Ó. Diagonal principal. A outra é a secundária. Tá vendo? Diagonal principal, diagonal secundária. Tudo bem? Só tem diagonal principal, diagonal secundária, as matrizes quadradas, tá bom? Não vamos confundir, ok? Quando uma matriz, os elementos na diagonal principal não são zero e os outros fora da diagonal principal são zero, nós chamamos ela de matriz diagonal. Matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz, nós representamos assim, ó, identidade de ordem 3, como é quadrada,
E ordem 3 ela é 3 por 3. Aonde os elementos da diagonal principal são todos 1 e os demais são 0. Por exemplo, a matriz identidade de ordem 2, ela é assim, ó. 1, 0, 0, 1. Matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de ordem 1. 1. Acabou. Matriz identidade de ordem 4. Matriz identidade de ordem 4. Você vem aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Fecha. Aí vai vir 0, 0, 0, 1. Matriz identidade de ordem 4. Os elementos da diagonal principal são todos 1 e os demais são 0. Matriz nula é aquela em que todos os seus elementos são iguais a 0. Acabou. Qualquer que seja a matriz. Aqui, ó, uma matriz nula. 0, 0, 0, 0, 0, 0. É uma matriz nula do tipo, vou colocar aqui matriz C, do tipo 2 por 3. Duas linhas, 3 colunas, ok? Matriz oposta. O que é a matriz oposta? Nada mais é que você trocar o sinal dos elementos da matriz. Exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Se eu pegar essa matriz aqui, vou chamar de matriz A, e fazer 2, 1, 3, 0, menos 4, menos 5, a oposta dela é só trocar o sinal, menos A, tá? Aí vai ficar menos 2, menos 1, menos 3, 0, 5, opa, perdão, 0, 4 e 5, ok? Essa é a matriz transposta. Tudo bem? Bom, agora matriz transposta não, pessoal, perdão. Matriz oposta, tá? Matriz transposta. Vamos pegar essa matriz aqui. 3, 2, 1. 6, 6, 3. Essa é a matriz, ok? Normal. Qual que é a transposta dela? Eu vou trocar linha, vai virar coluna. Vou trocar linha, vai virar coluna. Então, na ordem, 3, 2, 1. A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira segunda coluna. Tá aqui. Se essa matriz é A, nós dizemos que a transposta dela é essa matriz aqui. Ou seja, a transposta é igual a essa. Essa é a matriz A. A transposta você troca linha por coluna. Essa matriz aqui era do tipo 2 por 3. Olha que interessante. A transposta é do tipo 3 linha, 2 colunas, ou seja, você trocou a linha pela coluna e a coluna pela linha, tá bom? É assim que nós identificamos a matriz transposta. Outra coisa interessante, ó, essa coluna na matriz normal virou linha na transposta. Essa coluna na matriz normal virou linha e essa coluna virou linha, tá bom? Bem interessante. Bom, agora eu vou explicar para vocês, eu vou puxar aqui, porque eu sei que a minha imagem está aparecendo aí, tá? Em cima de igualdade de matrizes. Eu vou apagar, vocês com certeza já devem ter tirado um print aí, tá? Para poder explicar para vocês igualdade de matrizes, ok? É muito simples. Eu vou apagar, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. E também se tivesse errado também não tem problema, tá bom? Igualdade de matrizes. Eu vou puxar para cá, ó. Tá ok? Tá aqui, ó. Dá para ver, tá? Aqui eu tenho duas matrizes. Duas matrizes elas são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Tá aqui a definição. Eu vou colocar para vocês também para que vocês possam entender, ok? Tá aqui, ó. Duas matrizes são iguais quando seus elementos são iguais. Deixa eu colocar aqui em cima, tudo bem? Tá aqui a definição, tá? Eu vou voltar, vai ficar atrás aqui da minha imagem, não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Da minha imagem, certo? Bom, então observem, o número 2, primeira linha, primeira coluna, também aqui é igual. Eu preciso descobrir aqui o x e o y. Então, quem está na primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual a primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou ter que 2x mais 1 é igual a x mais 10. Vamos resolver essa equação. O x está positivo, vai negativo, e 1 está positivo, vai negativo. 2x menos x é igual a 10 menos 1. Então, x é igual a 9. Agora, vamos descobrir aqui o y, tá bom? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. O y mais 1 tem que ser igual a 2y menos 10, tá bom? O y está positivo e negativo, o 10 está negativo é positivo, vai ficar 1 mais 10 igual a 2y menos y.
aqui dá y igual a 11. Acabou. Se eu quiser saber quem é esse elemento, ó, 2 vezes 11 menos 10. 2 vezes 11, 22, certo? Menos 10, quanto que dá? 12. O y deu 11, olha aqui, ó, 11 mais 1, 12. Se eu quiser saber quem é esse elemento, o x deu 9. 9 mais 10, 19. Ou 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. Esses são os elementos. Isso caracteriza duas matrizes iguais. Pessoal, vou continuar o vídeo, tá? Essa é a parte 1. Curta, se inscreva, dê um like, compartilhe. Tio Robson na área. Aqui você aprende de verdade. Tchau, tchau, pessoal.